Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos. Esse é o momento do culto em seu lar. E nesse momento nós iniciaremos cantando o hino do nosso inário, Cantor Cristão, o número 73, fazendo referência aqui a Jesus, que é um grande amigo.
querido, em nome de Jesus, aqui, Senhor, em Tua presença, abrimos o nosso coração, também a boca, a alma, a vida, para Te louvar, para Te glorificar, para cantar ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Pai querido, aceita o nosso culto, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa comunhão entre irmãos perante a Ti. E nesse momento, Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um dos Teus filhos espalhados por este mundo, Pai. Também, Senhor, aqui em nosso Brasil, na nossa nação brasileira, que passa por momentos muito difíceis, muito complicados, mas também, Senhor, os nossos irmãos, a Tua família, a chamada família central de Praia Grande, que nesse momento se encontra diante de Ti, em culto e adoração. Que haja, Senhor, entre cada um aqui, Pai, nesta noite, neste momento, esse espírito de reverência, de adoração e de louvor ao Senhor. Aceita-nos, ó Deus, em Tua santa presença e fica conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, João capítulo 1, a partir do verso 11. Esse texto é um texto muito conhecido nosso, um texto que gosto sempre de meditar nesse texto, porque é um texto que nos chama a atenção para algo mais precioso em nossas vidas e que nos traz a grande consolação, que é a questão da filiação nossa em Deus, Pai. Esse texto diz assim: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E que Deus aplique em nossos corações a leitura de Sua Santa Palavra. E esse texto nos leva a meditar sobre dois assuntos importantes, que é filiação ou criação e filiação. E aqui se estabelece uma questão. Por quê? Porque nós conhecemos um adágio popular, um ditado, quando a gente precisa de alguma coisa ou quando estamos buscando algo, falamos assim: eu também sou filho de Deus. Então vem uma indagação em nossas mentes. Será que realmente todos são filhos de Deus? Então, é o que nós vamos estar meditando nesta noite sobre esta questão: criação ou filiação. Baseado nos registros de Gênesis, capítulo 1, e os versos 26 e 27, onde se lê: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o verso 27 diz:
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui temos um texto maravilhosamente lindo, um texto que também nos dá a honra, o grande privilégio de sermos ou de termos sido criados por Deus, pelas mãos de Deus. Quando falo pelas mãos de Deus, porque em cada ato da criação, nós sabemos, mediante o Gênesis capítulo 1, que era mediante a palavra de Deus, as coisas eram criadas, eram feitas. Então disse Deus, haja terra, haja expansão seca, haja luz, haja luminares, águas, divisões de águas. E tudo isso ia acontecendo, e no final de cada ato da criação, se ouve a voz de Deus, e viu Deus que era bom. E quando chega no final de tudo, no último dia da criação, aí parece que houve uma mudança nos propósitos de Deus. Ao invés dele falar, haja homem, ou apareçam homens e mulheres, o texto aqui do verso 26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto nos dá um certo destaque entre o que se chama de animais irracionais e animais racionais. Essa é a forma comum que se trata diante desse cenário bíblico. Tá? Então, por que nós somos diferentes? Então, não porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. É bom notar aqui uma coisa. Em que nós somos semelhantes a Deus? Na forma física, o homem ereto, bípede, o homem diferente dos outros animais, que acaba parecendo um pouquinho com o primata, o nosso primata, o macaco, que também é quase ereto. Amados, a palavra mostra que Deus é um Deus criador. A Bíblia diz, criou Deus os céus e a terra. Então Deus deu forma, criou esse universo todo que nós sabemos. Inclusive nesta quarentena, dias atrás, falamos sobre esta situação do universo, a criação de Deus, Deus colocando ordem no caos. Muito interessante, tá? Então nós, vamos dizer assim, somos semelhantes a Deus no que diz respeito à criação, o ser criador. O homem é um ser criativo, inventivo, ele está sempre inventando coisas. E quantas coisas maravilhosas o ser humano, esta imagem e semelhança de Deus, tem criado. Inclusive esse equipamento, essa ferramenta que nos permite entrar em sua casa neste momento com esta palavra, tá? Mas também, de acordo com o estudo teológico, para que Deus pudesse se relacionar com o homem e o homem pudesse se relacionar com Deus, cria-se algumas formas que nós conhecemos, a forma antropomórfica. Essa forma fala que nós damos formas para Deus, e a forma que damos para Deus é o nosso formato de homem, de mulher, de pessoa, de bípedes. A Bíblia fala, olha, e Deus, lá no estudo do Antigo Testamento, e viu Deus sentado no trono com um cetro de ouro em sua mão, tinha cabeça branca, barba branca, porque para o hebreu do Antigo Testamento, o velho era o sinônimo de sabedoria, de
conhecimento, haja vista, ele já viveu mais do que os jovens. Aí quando fala também do amor de Deus, do que Deus se entristeceu, Deus não se agradou, que Deus castigou, fala de uma outra palavra também chamada de antropopatia, que quer dizer que Deus tem coração, que Deus tem sentimentos. Nós atribuímos também isso de uma forma de explicar que Deus nos quer, que Deus nos ama, que Deus quer que nós andemos em seus caminhos e que nós não sejamos apenas uma criação sua, uma criatura, mas esse grande amor nos leva também a outro ponto que nós vamos chegar aqui, que é a questão da filiação. Veja, queridos, que pelo fato tão glorioso, tão honroso de sermos criados pelas mãos de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus, isto não confere a nós, seres humanos, a priori, o ser chamado filhos de Deus, mas o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por quê? De acordo com a palavra de Deus que nós temos em mão, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o que nós entendemos a partir desse versículo? Parece que houve uma concessão dada ao homem. Vamos dizer assim, talvez pelo fato de nós termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, segundo Gênesis, criado do pó da terra, que Deus vai ali, faz o barro, do barro dá forma ao homem, sopra em suas narinas o fôlego da vida, dando a este homem o seu Santo Espírito, que é a vida de Deus em nós, nos fazendo, além de alma vivente ou de um ser vivente, mas também a sua imagem e sua semelhança. É algo assim muito maravilhoso. Em João 3,16, através da mensagem neotestamentária, trazida aqui no Novo Pacto com Jesus, que Deus só tinha um único Filho, que é Jesus. Não fala que Deus tinha muitos filhos, fala que Abraão tinha muitos filhos. Eu sou um dele, você é um também, nós somos filhos de Abraão, uns de sangue, outros adotados pela fé em Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala que Deus tem um único Filho, Jesus. E que Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus, para que através de Jesus pudéssemos sermos adotados, filhos, através de Jesus. Olha, ele diz lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, para que nós não venhamos a morrer, a ficar por aqui, a ter o nosso fim por aqui, no dia que nós descermos à sepultura, ou colocados na gavetinha do cemitério, ou no crematório. Não, mas Ele quer que nós vamos adiante, que nós alcancemos uma etapa superior da nossa vida, que é agora não mais o ser físico,
mas ele fala de uma nova ressurreição, ou de uma ressurreição para uma nova vida, para recebermos um corpo incorruptível, para sermos também co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Veja que isto é muito maravilhoso para nós. Então, nós nos tornamos filhos de Deus espiritualmente. Eu sou a matéria física, sou o homem também que muitas vezes apresento a minha irracionalidade na hora da fúria, da mágoa, do ódio, o homem animalesco, semelhante à alma vivente como os demais foram criados, que tem que partir às vezes para a força bruta, para a sua autodefesa ou defender a sua família, os seus pertences. Então, a palavra fala de algo eterno. O Senhor Jesus, quando tem um encontro com a mulher na beira do tanque de Jacó, a mulher samaritana, ele fala que os verdadeiros, que Deus é Espírito, e que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito e nós passaremos a ser filhos de Deus. Então, esta filiação, segundo o evangelista João, só é concedida mediante a uma aceitação a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aqui, como diz o verso 12, que diz assim: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, como aqui escreve o verso 13. Então, vejamos que temos que aceitar como Senhor. Senhor é aquele a quem tem o domínio sobre nós, aquele que diz: faça, e fazemos, vem, e a gente vem, vai, e nós vamos. Não foi isso que aquele homem lá, o romano, disse: Senhor, não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado, mas diz-me a sua palavra, o meu criado será salvo. Eu sou também autoridade, e quando eu falo com o meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem, tu podes também. Meus irmãos, nós, quando somos filhos, ou nos tornamos filhos de Deus por adoção, uma das características nossa com filhos é a obediência, em aceitar, em fazer aquilo que Deus, que Jesus como Senhor nos ordena, e também como Salvador, porque é Ele que nos tira da matéria para a vida eterna, Ele que nos tira do mundo para os céus e nos faz cidadão dos céus ainda aqui, nesse mundo que vivemos. E Paulo fala sobre esse processo de adoção, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 15, ele diz que os cristãos receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O versículo 23 diz que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós receberemos o corpo incorruptível, o corpo espiritual, o corpo que passa da morte para a vida e que viverá eternamente com o Pai, nas mansões celestiais, na vida eterna, no paraíso, do qual também é mostrado por Jesus em alguns momentos. Então veja que esta vida eterna
é uma herança. E essa herança não é dada para a criação, para o restante da criação, mas para a criatura feita à imagem e à semelhança de Deus, passada por esse processo de adoção em Cristo Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vejamos aqui, amados, que o capítulo seguinte de Romanos diz que Israel, a nação de Deus, recebeu a promessa de adoção, Romanos 9,4. De igual modo, Gálatas, Paulo falando em Gálatas 4,5 e Efésios 1,5, ele também usa as expressões adoção de filhos e filhos de adoção, respectivamente, como nossa posição definida por Deus, de filhos por adoção ou a adoção, de filhos em Cristo Jesus. São formas assim claras para entendermos que nem todos são filhos, mas todos fomos criados. Então vejamos que, concluindo aqui, que a adoção significa tomar uma criança de outros pais como seu próprio filho ou sua filha, que se torna em um ato nobre. Esse ato é um ato nobre, o de dar abrigo e dar também uma família a quem precisa, gerando aqui uma grande bênção, tanto para os pais adotivos, quanto para a criança adotada. Veja que, no caso comum a nós, quando alguém adota um menino, uma menina, essa pessoa, esse homem, essa mulher, passa a ter um amor profundo, um amor verdadeiro de pai e filho. E nós temos na igreja, que eu conheço, alguém que fez isto. E nós vimos que esse casal, esses irmãos, investem tudo em cima daquele menino, porque se tornou pai e filho por uma adoção, um ato de adoção. Assim, amados, no sentido também bíblico espiritual, da qual nós também nos encontramos nessa situação, querendo um pai eterno, porque, por exemplo, no meu caso, o meu papai, aquele que me gerou, morreu em 1996, já faz bastante tempo, 24 anos, mas a minha esperança de que eu não estou só e que eu sou cuidado por um Pai eterno, que tanto colheu a vida do meu pai e levou para perto dele, quanto também cuida de mim e dos meus 5 irmãos e dos netos, bisnetos, porque é assim que a palavra diz, que ele cuida de até 1000 gerações daqueles que faz a vontade, daqueles que foram gerados filhos. É isso que nós queremos neste momento, não apenas ser simplesmente uma criatura criado pelas mãos de Deus, criado à imagem e à semelhança, mas também feito filhos. Então, senhores, irmãos queridos, assim deve ser essa criança, um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, nós aqui. Veja que o próprio Senhor Jesus, ele mesmo foi, na prática, adotado por José, que não era seu pai verdadeiro. Segundo a Bíblia, José assumiu a paternidade, mas quem era o pai era Deus.
que enviou Jesus para que nós agora entendemos melhor, para fechar aqui a nossa ministração, a imagem, a semelhança. Agora, não apenas a imagem e semelhança, mas não mais ser criação, ou ser o criado, mas também gerado filhos. É que Deus amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e que nós também temos a capacidade de amar uns aos outros, e amar a Deus, como nós amamos a nós mesmos e amamos os nossos irmãos. Também a questão da criação, da criatividade. Aquilo que se cria para o mal, nós podemos criar para o bem de tudo e de todos. E assim, queridos, nós entraremos na família de Deus, por amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, de dar a sua vida, derramando o seu sangue, para que houvesse essa efusão de sangue em nós, para que nós pudéssemos receber o DNA, receber esse espírito de adoção, e que a partir de agora nós somos não apenas a imagem e semelhança, mas também filhos de Deus. Esta é a questão, que um é criado, o outro é gerado através do Espírito a sermos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que a sua graça seja sobre todos nós. Oremos então neste momento para o encerramento da nossa palavra. Deus bendito e Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos traz esclarecimento, nos traz também esperança, consolação, em sabermos, ó Deus, que aqui estamos e que por mais que passamos por problemas, por dificuldades, anseios, muitas vezes revoltas, muitas vezes angústia, muitas vezes atribulados, mas temos a consolação. Não somos apenas uma criatura, um ser criado apenas, mas também um ser gerado pelo Teu Santo Espírito, pelo amor de Jesus, filhos de Deus. Obrigado, Pai. É por isso que nós podemos orar, assim como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aqui, amados, fica o nosso aperto de mão, o nosso abraço bem apertado e carinhoso para você, e também o nosso ósculo, que é o nosso beijo para você. E a pastora também transmitirá a sua saudação. Um beijo, uma boa noite a todos. Fiquem na paz. Amém. Graças a Deus e até o próximo encontro.